Muito bem, meus irmãos queridos, vamos retomar a nossa série de estudos. Nós estamos estudando às quartas-feiras a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. Capítulo 1. Hoje nós leremos os versos 10 a 17, ok? Esta é a porção que vamos analisar, que vamos estudar hoje. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 10 a 17, eu passo a ler e você acompanha aí silenciosamente. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Permaneça aí com a sua Bíblia aberta. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor a bênção da iluminação. Deus bondoso, rendemos-te graças pelo privilégio de voltar a este local, a fim de juntos estudar a tua palavra. E pedimos-te agora que tu trabalhes em nós, enquanto meditamos na tua palavra, de tal maneira, Senhor, que ao estudar a tua palavra, possamos ver a tua glória nas páginas da Bíblia, possamos ouvir a tua voz, e desta maneira ter o nosso coração reorientado pela tua palavra santa. Faze isto, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos já há algumas semanas estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e o tema desta série de estudos vocês já sabem: problemas de uma igreja local. Esse é o tema da nossa série de estudos de quarta-feira, nesses dias. Por que é que nós estamos chamando esta série de problemas de uma igreja local? Porque esta carta foi escrita exatamente para tratar de problemas de uma igreja local. Aqui Paulo está lidando de maneira pastoral com uma série de problemas a respeito dos quais ele tomou conhecimento. Então, Paulo escreveu essa carta para cuidar daquela igreja e
tratar destes problemas. Hoje nós vamos começar a analisar o primeiro problema da carta. Da carta não, o problema da igreja que Paulo está tratando aqui, não é? Até hoje nós estávamos analisando essa parte introdutória. Nós vimos que Paulo inicia a epístola se apresentando como o remetente da carta, não é? Como apóstolo, e ele associa a si o Sóstenes como o remetente. E Paulo identifica no verso 2 o destinatário da carta, e Paulo faz uma saudação no verso 3. Depois, versos 4 até o verso 9, Paulo diz que orava pela igreja. E nós, então, analisamos esta oração de Paulo. No verso 10, Paulo inicia o tratamento do primeiro problema. E ele vai até o capítulo 4. Paulo gasta 4 capítulos para tratar do primeiro problema. Então, ele leva aí um bom tempo e gasta bastante tinta para tratar de um problema da igreja em Corinto. Então, hoje nós vamos ver que Paulo começa dizendo qual é a natureza do problema. Qual é o primeiro problema que Paulo trata nesta carta? Que problema é este? Qual é a natureza deste problema que Paulo trata nos capítulos 1, 2, 3 e 4? É isso que vamos ver hoje, a natureza deste problema. O que estava acontecendo lá na igreja de Corinto, que Paulo tem que tratar aqui nos capítulos 1, 2 e 3. Irmãos, não é difícil você descobrir isso, né? Está claro aí no verso 10. O que estava acontecendo lá? Que tipo de problema que estava acontecendo na igreja de Corinto? Está claro no verso 10 que Paulo diz aí que havia entre eles divisões, não é? Paulo diz, não haja entre vós divisões. Então esse é o problema. Problema de divisões na igreja de Corinto. Observe aí que Paulo começa esta sessão na qual ele trata do problema das divisões com um apelo à unidade. Paulo faz um apelo à unidade. Notem aí o verso 10. Ele diz, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse apóstolo, embora Paulo pudesse usar a sua autoridade, dar uma ordem à igreja, Paulo inicia o tratamento deste primeiro problema com um apelo, e um apelo dramático. Isso sugere para nós a gravidade do problema. Parece que era um problema que Paulo considerava muito sério, porque ele faz aqui um apelo dramático. Eu rogo, eu suplico a vocês. Essa é a ideia. Eu suplico a vocês. Quando você vai pedir alguma coisa a alguém e você fala dessa forma, porque é uma coisa séria, né? Olha, eu suplico a você, pelo amor de Deus, não faça isso. Não é assim? Então, é algo sério. Paulo faz aqui um apelo, e um apelo dramático. Notem que ele, inclusive, evoca o nome do Senhor Jesus, não é? Verso 10, rogo-vos, irmãos,
pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele faz um apelo veemente, evocando aqui o nome, talvez a presença, e por se referir a Jesus como Senhor, talvez aqui apontando para a autoridade do Senhor, não é? Então, Paulo está dizendo, irmãos, eu suplico a vocês, eu insisto com vocês, faço isso em nome de Jesus e na autoridade dele. Então, isso mostra que o primeiro problema da carta, Paulo começa a tratar aqui, é um problema muito, muito sério. Então, Paulo faz um apelo à unidade. Eu peço a vocês, em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Quando ele diz, olha, eu rogo a vocês, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele roga, o que ele pede? Que vocês falem todos a mesma coisa. Eu rogo a vocês que não haja divisões entre vocês. Eu rogo a vocês que vocês sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental, que vocês tenham o mesmo pensamento, pensem da mesma forma e no mesmo parecer. Então, notem que Paulo está aqui fazendo um apelo à unidade. Não foi sem razão que o Ildeir leu aquele texto no início hoje, enquanto nós nos preparávamos para o estudo, não é? Porque aquele texto lá de Efésios, que Ildeir leu conosco, Efésios 4, de 1 a 6, é um apelo semelhante. Paulo está fazendo mais ou menos o mesmo apelo lá. Lá a gente não sabe se Paulo está tratando de um problema concreto, específico, não é? Parece que ele está falando de maneira mais geral, pedindo aos leitores de sua carta aos Efésios que eles se esforçassem diligentemente para preservar a unidade que o Espírito Santo cria no meio do povo de Deus, na igreja de Cristo. Então, o Espírito cria essa unidade e Paulo diz, olha, vocês se esforcem o máximo. Vocês se esforcem diligentemente para preservar esta unidade. A unidade da igreja não é criada por nós, é o Espírito quem cria. O que Paulo está dizendo é, não atrapalhe isso. Não faça gol contra. Não jogue contra, preserve, não é? Não peque contra a unidade que o Espírito cria. Então, em primeiro lugar, eu estou aqui chamando a sua atenção para que você note, observe que Paulo está aqui na carta aos Coríntios, fazendo esse apelo dramático à unidade. Deixe-me fazer uma pausa aqui e levantar uma questão que pode ser levantada quando a gente lê o verso 10, que acabamos de comentar. Paulo faz um apelo aqui para que eles fossem inteiramente unidos na mesma disposição mental. Ou seja, vocês devem ter o mesmo pensamento, vocês devem ser unidos no mesmo modo de pensar, no mesmo propósito. Então, irmãos, isso pode nos levar a levantar aqui uma pergunta. Será que Paulo está dizendo aqui que não há na igreja de Cristo, não há na família de Deus, não há entre os crentes margem para que pensem diferente um do outro a respeito de qualquer assunto? Será que é isso que Paulo está dizendo? Porque Paulo está dizendo aqui, olha, eu imploro a vocês, eu rogo a vocês,
em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental, no mesmo pensamento. Será que Paulo está ensinando aqui que a gente não pode pensar diferente um do outro? Será que não há espaço para que a gente discorde um do outro na nossa maneira de pensar? O que vocês acham? Hein? Para os irmãos que estão em casa, a Késia está dizendo aqui que ela acha que não é isso que Paulo está dizendo, não. A Késia está dizendo aqui que ela acha que existe uma margem para a gente pensar diferente um do outro. É isso, Késia? É? O que vocês acham? Vocês concordam com a Késia? Hein? A possibilidade da gente pensar diferente na igreja, a gente pode discordar um do outro? É verdade, irmãos, há margem para pensarmos diferente. Quando Paulo diz aqui que os crentes de Corinto precisavam ser unidos num mesmo pensamento, numa mesma disposição mental, é entender mal o que Paulo está dizendo, se você achar que ele está dizendo que não há margem para a gente discordar, não é? Tem gente que gosta de cebola, eu não gosto. E a gente pode discordar nisso aí, não é? Então tem coisas que a gente pode discordar. Talvez você torça para um time de futebol diferente do meu. Isso acontece. Então, há margem para a gente ter pensamentos diferentes a respeito de um punhado de coisas. Há margem para que nós pensemos de maneira diferente a respeito de muitas coisas. Inclusive a respeito de posições teológicas, entendimento das verdades da Bíblia, ainda assim há margem para que a gente pense diferente. É claro que existem coisas que são centrais para a fé cristã. E aí a gente não tem margem para discordância. Aí a gente precisa pensar exatamente igual. Mas existem aquelas verdades que não são centrais para a fé. E a gente pode pensar diferente a respeito dessas coisas. Então, por exemplo, existem setores da igreja cristã que acham que a forma melhor, mais correta para aplicar o batismo cristão é por meio da imersão, imergindo o batizando, afundando, mergulhando o batizando. Existem setores do cristianismo que entende que a maneira melhor, mais bíblica de administrar esse sacramento do batismo é a aspersão. E existiu, estou dizendo que existiu porque acho que hoje são raríssimas as comunidades que usam, mas existiu até a efusão, não é? Que é o derramar mais abundante de água sobre o batizando. Então, a gente não deixa de ser irmão em Cristo por causa dessas questões. Há margem para que a gente pense diferente, inclusive a respeito dessas questões. Mas existem questões, pontos,
que são essenciais, são centrais para a fé, e aí a gente precisa ter, o texto que o Wildeir leu lá diz que nós temos uma só fé. O que é uma só fé? Um mesmo conjunto central de verdades. Então, existem certos pontos que a gente precisa pensar exatamente igual, mas existem certos pontos que a gente pode pensar diferente. Está claro isso para você? Não é? Por exemplo, se você disser, olha, eu acho que o modo de batizar é X ou Y, ok, acho que isso é algo que não é central e a gente entende que é possível pensar diferente. Mas se você disser assim, olha, eu não creio na ressurreição do corpo, eu creio que nós seremos aperfeiçoados por meio de sucessivas reencarnações. Então, eu creio que a gente morre, e aí depois a gente se reencarna, e depois morre de novo, e assim vai sendo purgado, pagando e cumprindo o nosso karma, e desse modo nós vamos nos tornando um espírito de luz. Então, essa é a minha esperança. Se você disser isso, eu vou dizer, não temos uma só fé, isso é central, e nisso a gente não pode pensar diferente. Então, a gente pode acolher, como irmão, aquele que diverge da gente em questões periféricas, mas eu não posso acolher como irmão aquele que, em questão central da fé cristã, pensa diferente, porque aí deixaria de ser cristianismo. Isso é essencial. Sem a esperança da ressurreição, sem a fé na ressurreição, deixa de ser cristianismo. Está claro? Eu costumo ilustrar isso com aquela figura da construção civil, não é? Num prédio, você tem certas coisas que são estruturais, que você não pode mexer sem comprometer a estrutura do edifício. Se você mexer ali, você joga o edifício no chão. Agora, existem outras coisas que você pode mexer, elas não são estruturais, não são centrais. Aí você pode fazer modificações ali sem problemas. Então, assim também é o edifício da fé. Existem coisas a respeito das quais a gente pode pensar diferente, mas existem coisas a respeito das quais a gente não pode pensar diferente. Então, eu estou dizendo isso para esclarecer o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, eu imploro a vocês, em nome de Jesus, que vocês pensem tudo a mesma coisa. Mas isso não quer dizer que não haja margem para pensar diferente a respeito de certas coisas. Agora, existem certas coisas que a gente não pode pensar diferente. Então, Paulo começa esta sessão com um apelo à unidade, não é? Porque Paulo já disse, porque eu soube que há entre vocês divisões, não é? É isso que Paulo está dizendo aí. Existe divisões entre vocês. O que significa isso aí, não é? Que tipo de problema é esse? Havia divisões. Preste bem atenção. Nós cremos que a igreja do Senhor, e Paulo vai ensinar isso mais claramente nessa epístola lá para frente, quando ele tratar de dons espirituais, capítulo 12, 13, 14. Mas eu já posso adiantar,
porque isso está implícito aqui, que Paulo está ensinando aqui e ensina mais claramente para frente, que na igreja não existe uniformidade. Não há uniformidade. Isso é engano. Aliás, uniformidade é uma característica de seita. Já viram? Todo mundo do mesmo jeito? Até a roupa é igual, não é? Isso é característica de seita. Que fica buscando uniformidade. Não há. Deus ama a diversidade, não é? É como a gente diz numa família biológica, não é? Que os dedos da mão não são iguais, não é assim que a gente fala para mostrar que os filhos de um mesmo pai, de uma mesma mãe, são tão diferentes às vezes, não é? A gente olha, os dedos das mãos não são iguais. É isso mesmo. Assim também é a família de Deus. Nós não somos iguais, não é? Não há uniformidade. Aqui não é um apelo à uniformidade, é um apelo à unidade. A despeito das nossas diferenças, naquilo em que a gente pode ser diferente, nós formamos uma única família, nós formamos um único corpo, para usar aqui a metáfora que Paulo usa muito nessa epístola, que é o corpo de Cristo. Então, o problema aqui não era as diferenças naquilo que poderiam ser diferentes, não é a diversidade que Paulo está condenando. Paulo está condenando aqui a falta de unidade. Isso fica claro quando Paulo usa o termo que aí é traduzido por divisões. Está aí no verso 10, não é? Ele diz aí no verso 10, o apelo que ele faz é: não haja entre vós divisões. Ele não diz não haja diferença entre vós. Pode haver diferença entre nós. O que não pode haver são divisões. E a palavra que Paulo usa aqui é uma palavra esclarecedora. É a palavra cisma, não é? Palavra grega cisma, usada aqui como divisão, a tradução aqui é divisão, ou divisões, mas esse termo, cisma, era o mesmo termo usado para falar de uma rotura numa roupa velha, não é? Uma rotura, uma roupa velha que, de tanto usar, ela rasgou, ela rompeu, não é? Então, Paulo não está condenando aqui o fato de eles pensarem diferente em certas coisas, mas Paulo está condenando aqui o fato de essas diferenças estarem causando rotura no tecido do corpo de Cristo, não é? Rasgadura. Então, esse é o problema. Divisão aqui é uma rotura. É como abrir um buraco num tecido, não é? Então, o que Paulo está dizendo aqui é que o corpo de Cristo estava sofrendo fraturas por causa de diferenças entre eles. Então, esse é o problema. Paulo não está condenando aqui a diversidade. Ele está condenando aqui as divisões, a rotura, as fraturas no corpo de Cristo. Vocês podem pensar diferente, mas que isso não cause rotura, que isso não cause fratura, que o fato de você pensar diferente de mim em algum aspecto não me impeça você de ser um comigo, não é? Então, é isso que Paulo está condenando aqui. E isso fica mais claro ainda se você der uma olhada no verso 11, não é? Verso 11, Paulo diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé
de que há contendas entre vós. Então, o problema não era que havia diferenças. O problema é que havia contendas. Curioso isso. O termo grego que Paulo usa aqui, e os tradutores traduziram aqui por contendas, ele aparece lá em Gálatas 5, é o mesmo termo grego, só que lá ele não é traduzido por contendas, lá ele é traduzido por porfias. Lembra que está lá em Gálatas 5? Gálatas 5 tem lá o fruto do Espírito e as obras da carne. O mesmo termo aqui usado, é usado lá como uma das obras da carne. Uma das coisas que o pecado causa. Só que lá em Gálatas a tradução é porfia, aqui é contendas. Mas no grego é a mesma palavra, não é? Então o que Paulo está condenando aqui não é a diversidade. Não é a diversidade, é uma coisa boa. Deus nos fez diferentes, graças a Deus por isso, não é? Nós somos diferentes em um punhado de coisas. O problema que Paulo está condenando aqui é a pecaminosidade que nos separa uns dos outros, causa rotura, fratura, contenda, porfia. O problema não era que eles estavam sendo diferentes, não é? O problema é que eles estavam hostilizando uns aos outros, brigando uns com os outros, ofendendo uns aos outros. Então esse é o problema que Paulo está tratando aqui. Então, Paulo começa essa primeira sessão levantando essa questão lá. Havia problemas lá. Então você já tem mais ou menos claro a natureza do problema que Paulo está tratando aqui. Mas a pergunta é divisão, mas que tipo de divisão é essa? Não é? Que tipo de divisão? Ô Paulo, seja mais claro aí, cara. Do que você está falando? Não é? Vai direto ao ponto. Não é? Até agora Paulo não foi direto ao ponto, né? Para de fazer rodeio, né? Para de fazer rodeio. Diga logo o que você tem a dizer. E aí Paulo diz a que ele está se referindo. Verso 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então agora, quando chega aí no verso 13, ou melhor, no verso 12, Paulo deixa claro que tipo de divisão ele está se referindo aqui, não é? Que tipo de problema que estava levando à contenda. Paulo diz, olha, eu estou me referindo aqui ao fato de vocês aí em Corinto está criando grupos, partidos, não é? Facções, fã-clubes em torno dos nomes dos líderes, dos pastores, não é? Com os quais vocês têm alguma relação. Paulo, o fundador da igreja, Cefas, ou melhor, Apolo, sucessor de Paulo, foi quem sucedeu Paulo. Cefas, vocês sabem, é Pedro, não é? Esse é o nome de Pedro, outro nome para Pedro. Cefas, Pedro, a gente não tem notícias de que Pedro tenha tido alguma relação com a igreja de Corinto.
talvez não. Mas Pedro tinha um fã-clube lá na igreja, tinha um fã-clube lá, talvez pelo fato de ser um dos principais apóstolos, né? Líder do grupo apostólico e tal. Então, havia lá um fã-clube de Pedro, e havia até um grupinho que dizia, eu sou de Cristo, não é? Você vai dizer, mas e qual é o problema de ser de Cristo? Nós não somos todos de Cristo? Então, esse grupo aqui é o que está certo. Não. Eu acho que esse quarto grupo aí é o pior deles, não é? Porque ao dizer eu sou de Cristo, o que está dizendo é o seguinte: eu não me sujeito, não me submeto à liderança humana de ninguém. Eu não me submeto à liderança de homens. Eu tenho um canal direto com o Senhor. Eu só me submeto à autoridade do Senhor. Isso parece espiritual, mas isso é extremamente carnal. Já viu gente assim? Ainda hoje tem muita gente assim. Não, eu não me submeto à autoridade de homens, não é? E eu digo, e quando você foi alcançado pela graça de Deus, quando você ouviu o Evangelho, foi um anjo que pregou o Evangelho para você? Não é? Quer dizer, quando você lê a sua Bíblia, você está dependendo do trabalho de servos do Senhor para alimentar a sua alma. Né? Então isso parece espiritual, mas não é. Nós sabemos que aprouve ao Senhor cuidar da sua igreja por meio da instrumentalidade de homens. Homens falhos, homens pecadores, mas que o Senhor decidiu usar. Não é? Calvino diz uma coisa interessante. Calvino diz que esse é o método do Senhor para humilhar a igreja, não é? E humilhar os líderes também. Para você se submeter à liderança de um pecador igual a você, você tem que ser mais humilde, não é? Então, o ponto aqui é, esse último grupo que dizia eu sou de Cristo, parecia espiritual, mas o que ele está dizendo é, eu não sou de Paulo, eu não sou de Apolo, eu não sou de Cefas, eu só ouço Jesus, não é? Então, de fato, o que nós temos aqui, como vimos, é obra da carne. A igreja de Corinto acabou promovendo um punhado de grupos, de partidos em torno do nome de líderes. Então, esse era o problema que estava acontecendo na igreja de Corinto, e Paulo deixa claro aí, não é? No verso 12. No verso 13, Paulo mostra o absurdo do que estava acontecendo lá. Veja o que Paulo diz aí no verso 13. Acaso Cristo está dividido? Olha só que essa pergunta é uma pergunta perscrutadora, e Paulo está aqui confrontando os seus leitores com o absurdo daquilo que eles estavam fazendo. Por que é que você é do grupo tal e está dizendo que não é do grupo tal, se vocês estão todos unidos a Cristo, o mesmo Senhor? No texto que o Ildeir leu, Paulo diz que uma das razões pelas quais nós devemos nos esforçar para preservar a unidade do Espírito é porque há um só Senhor. Todos nós estamos unidos ao mesmo Senhor.
ligados ao mesmo Senhor que é Jesus. Paulo diz: acaso Cristo está dividido? Não é? Será que o Cristo ao qual você está unido não é o mesmo Cristo ao qual o seu irmão está unido? Então, Paulo está aqui confrontando os seus leitores com o absurdo do que estava acontecendo lá em Corinto. Então ele diz aí no verso 13, acaso Cristo está dividido? Cristo é um só, e todos nós estamos unidos a Ele. Se Cristo é um só, e todos estamos unidos a Ele, logo estamos unidos uns aos outros. Ou então Cristo está dividido, não é? É isso que Paulo está mostrando a eles aí, o absurdo do que estava acontecendo. Paulo quer que eles entendam que somos um só corpo em Cristo. E aí Paulo faz uma outra pergunta perscrutadora, né? Depois de perguntar, acaso Cristo está dividido, ele diz, foi Paulo crucificado em favor de vós? E fostes porventura batizados em nome de Paulo? Pode dizer, que negócio é esse de você dizer eu sou de Paulo, mas não sou de Pedro, não sou de Apolo, não, eu sou de Paulo. E Paulo diz, que negócio é esse? Por acaso Paulo foi crucificado em favor de vocês? Por acaso vocês foram comprados pelo meu sangue? Vocês não pertencem a Paulo, todos pertencem a Cristo. Foi Cristo quem foi crucificado em favor de todos. Foi Cristo quem comprou a todos com o seu sangue. Portanto, todos pertencem a Cristo. Parem de dizer que pertencem a Paulo. Paulo não foi crucificado por vocês. É isso que Paulo está dizendo. Mas é um absurdo. Notem que são atitudes que negam a realidade do Evangelho, não é? A centralidade de Jesus. Então é isso que Paulo está mostrando aí. E ele diz ainda no verso 13, a outra pergunta, não é? Porventura vocês foram batizados em meu nome? Não foram. Ser batizado, o batismo, ele é um sinal, ele é um selo da nossa união com Cristo. O batismo do Espírito Santo, Paulo vai dizer mais na frente nessa epístola, que todos nós fomos batizados em um só corpo pelo Espírito Santo, lá no capítulo 14, se não me engano. Então, ou seja, todos nós fomos batizados, introduzidos, inseridos no corpo de Cristo, que é a igreja, pelo Espírito Santo. Portanto, nós somos um só corpo em Cristo. E o batismo com água é a sinalização pública, porque o batismo com o Espírito Santo é uma realidade invisível, não é? Uma vez que o Espírito Santo introduziu você no corpo de Cristo, uma vez que o Espírito Santo veio habitar em você e você foi unido ou unida a Cristo, então a gente ministra o batismo com água como um sinal visível desta realidade invisível. É uma manifestação pública da sua identificação com Jesus, não é? Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: vocês não foram batizados em meu nome.
vocês não se tornaram cristãos por estarem unidos e identificados comigo. Vocês se tornaram cristãos, o próprio nome diz, cristãos, não é? Identificados com Cristo, vocês foram batizados em nome dele. Então, com essa argumentação do verso 13, Paulo está mostrando o quão absurdo era o que estava acontecendo naquela igreja. Aquele negócio de fã-clubes em torno do nome dos líderes, dos pastores, não é? Que tinham alguma ligação com a igreja. Versos 14, 15 e 16, ainda sobre o batismo, Paulo dizendo, vocês não foram batizados em meu nome, Paulo está dando graças a Deus aí, nos versos 14, 15 e 16, porque ele não tinha batizado quase ninguém na igreja de Corinto, não é? Paulo diz aí, olha, dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei. Paulo diz, eu dou graças a Deus que eu não batizei ninguém aí em Corinto. Mas parece que ele se lembra de dois, não é? Ele falou, bom, eu estou me lembrando aqui que eu batizei Crispo e Gaio. Mas só esses dois. A ninguém mais eu batizei, não é? Mas parece que Paulo ainda se lembra no verso 16 de mais alguém, né? Não, peraí. Eu batizei também a casa, né? A família de Estéfanas. Batizei. Aí parece que Paulo pensa assim, fala, ó, bom, não me lembro de mais ninguém. Não me lembro de mais ninguém. Eu batizei só esse pequeno grupo aí, e Paulo está dizendo, hoje eu dou graças a Deus por isso. Porque se vocês estão agindo desta maneira, me colocando numa posição que não é minha, que não me pertence, já pensou se eu tivesse batizado muita gente aí, ou todos vocês? Aí ia dizer que eu estou alimentando esse tipo de coisa carnal, pecaminosa aí na igreja. Então aqui a gente tem uma lição muito importante para pastores e líderes. A gente não deve alimentar esse tipo de coisa, não é? Há duas, Paulo vai deixar isso mais claro no final dessa sessão, lá no capítulo 4, mas eu me lembro aqui, por exemplo, do que Pedro disse, não é? Pedro? Não foi Pedro. Jesus disse e depois João Batista usou uma figura que ilustra a posição do obreiro, não é? João Batista, quando o pessoal começou a achar que ele era o Cristo, ele disse, quem tem a noiva é o noivo. Ele diz, eu sou amigo do noivo, eu não sou o noivo. Então, o pastor, o líder, tem que estar consciente que ele não tem a noiva não pertence a ele, a noiva pertence a Cristo. Ele é apenas o amigo do noivo. Na cultura bíblica, o amigo do noivo era um personagem numa cerimônia de casamento que ele tomava muitas providências no casamento para ajudar o noivo, mas todas as providências que ele tomava tinham o objetivo de facilitar, não é, a união entre o noivo e a noiva. Então esse é o papel do obreiro cristão, ele é um facilitador da relação entre o noivo e a noiva, não é? É isso que Paulo deixa claro aqui, eu dou graças a Deus por não ter batizado a ninguém. Ou poucas pessoas. E aí,
No verso 17, não é? Paulo diz: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Irmãos, esse verso 17, ele é útil para nós, para a gente entender o que estava por detrás dessas divisões. Veja bem, você já sabe que o problema era de divisões, você já sabe que era divisões em torno de nome de líderes, mas o que motivou isso? O que motivou o surgimento desses grupos? Eu creio que nós temos uma pista no final do verso 17. Por que Paulo está dizendo aí, olha, eu não fui enviado para batizar, eu fui enviado para pregar o evangelho, e ele diz, não com sabedoria de palavra. O que é isso? Irmãos, eu creio que nós temos uma pista aqui, não é? Parece que esse negócio aí de sabedoria de palavra era o problema que estava motivando o surgimento das divisões lá, entre nome de líderes. É uma pista. Sabedoria de palavras. Os estudiosos dizem que os gregos, e os coríntios eram gregos, os gregos, eles apreciavam, apreciavam filosofia, eles apreciavam filósofos, assim como nós, os brasileiros, apreciamos futebol. Preste atenção, assim como você tem entre nós brasileiros gente que tem um time de coração, que tem os seus ídolos do futebol, na Grécia Antiga, em Corinto, o pessoal apreciava escolas filosóficas. Haviam diferentes escolas filosóficas e os gregos gostavam disto. E assim como a gente tem ídolos no esporte, eles tinham ídolos entre os filósofos. Então, isso era comum. Haviam muitas escolas filosóficas, muitas diferentes escolas filosóficas, e eles então apreciavam isso como nós apreciamos o futebol. Então parece que estava acontecendo lá em Corinto, que os gregos se convertiam, iam para a igreja, eram inseridos na igreja, mas continuavam pensando com uma mentalidade secular. Isso pode acontecer, não é? O indivíduo nasceu de novo, é cristão, mas ele ainda demora para ter a sua mente, a sua cosmovisão, a sua visão do mundo transformada. E isso é gradativo. Uma coisa é um novo nascimento, outra coisa é a santificação. Então, às vezes existem hábitos, a maneira de ver a vida, visão do mundo, que não corresponde com a nova fé. Então parece que era isso que estava acontecendo. Os caras gostavam de filosofia, apreciavam muito, por exemplo, Paulo fala de sabedoria de palavra, apreciavam muito a capacidade argumentativa
dos filósofos, não é? A habilidade de usar palavras para convencer pessoas. Por exemplo, havia uma escola filosófica que era especialista nesta arte de falar, de argumentar, de usar palavras, que eram os sofistas. Não é? Você já ouviu falar o termo sofismo? O que é um sofismo hoje? Por isso tem o termo sofismo, não é? Um sofismo é um argumento que tem aparência de verdade, não é? Isso é um sofista, isso é um sofisma, não é? Ou seja, parece verdade, parece que faz sentido, mas é engano. Então, sofismo passou a ser sinônimo de engano, por causa desta escola filosófica, porque ela era caracterizada por esta habilidade de usar palavras para convencer as pessoas, mesmo de algo que não era verdadeiro. Às vezes o discurso não tinha nenhum conteúdo, mas as pessoas eram convencidas pela habilidade do argumentador. Então, havia, por exemplo, uma habilidade intencional, não é? A habilidade de convencer pessoas, eram hábeis na oratória, na retórica, e de maneira intencional, ou seja, a palavra certa, usada no momento certo, a entonação da voz, o jeito de falar, a gesticulação adequada. Quer dizer, hoje você tem cursos de oratória e tal, que nasceu lá na Grécia. Então, havia certas escolas filosóficas que eram caracterizadas por esta habilidade. O sujeito tinha uma habilidade tal de manipular as pessoas por esta habilidade de usar palavras de convencimento e etc. Então parece que isso estava por detrás desses grupos que surgiram lá. Então, por exemplo, Apolo é um pregador que a Escritura diz que ele era, lá no livro de Atos, não é? Que ele era hábil na oratória, o termo lá, ele era eloquente, não é? Poderoso na palavra e ele era eloquente. Então, Apolo era de Alexandria, então ele era um cara assim que, talvez por talento natural, e ele usava bem as palavras. Então é provável que os gregos de Corinto, levados por essa mentalidade, trouxeram essa mentalidade para dentro da igreja e começaram a criar esses partidos em torno de líderes, não é? Então, quem sabe alguém diz, não, Paulo é ruim de palavra. O grupo do Apolo, né? Não, o Apolo é que aquilo é que é pastor, não é? Ele é um grande orador, mas ele faz todo mundo chorar assim com uma rapidez, ou faz todo mundo rir, ele manipula bem e tal, né? Talvez isso é que estivesse assim de alguma maneira por detrás desses grupos que surgiram lá. Então, isso parece ser uma dica, porque veja bem como é que Paulo diz aqui, ele diz que ele foi pregar o evangelho entre eles,
não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui é que ele não usou de maneira intencional destas habilidades para convencer os coríntios, mas que o que ele levou aos coríntios foi um Salvador crucificado e poderoso. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que as pessoas precisam não apenas de um bom argumento, mas de um Salvador que morreu por elas. Então, aqui nós temos a identificação do problema que Paulo vai tratar até o capítulo 4. A partir da semana que vem, nós vamos ver que tipo de tratamento Paulo vai dar. Hoje você só tomou conhecimento da natureza do problema. Qual era o problema? Divisão. Que tipo de divisão? Em torno dos nomes dos pastores. Como é que surgiu essas divisões? Muito possivelmente por causa da apreciação que os gregos tinham de um bom discurso, de uma boa retórica e de bons argumentos. Então eles ficavam assim, encantados e tinham as suas escolhas, né? Você fica até imaginando, né? Imagina, Paulo é o grande orador da igreja, Paulo é o grande missionário, Paulo plantou essa igreja aqui e Paulo tem disseminado o evangelho pelo Império Romano. Aí o grupo dos Cefas, que é isso? Cefas é que é um pregador, pregou um sermão e converteu 3.000 pessoas numa vez só. Isso é que é pregador. Não é? Percebe? Então, algum problema você apreciar o ministério de um pastor, de um líder? Algum problema você ter como referência, não é? Um obreiro, um pastor, um bom líder, um bom pregador? Não tem nenhum problema, não é? O problema era usar isso para criar rupturas, fraturas no corpo de Cristo, não é? Então, esse era o problema que Paulo, é o primeiro problema que Paulo vai tratar aqui. Então, hoje a pergunta é, qual é a natureza do problema? Agora você já sabe a natureza do problema. Qual é o tratamento que Paulo dá ao problema? Aí a gente vai começar a ver na semana que vem. Alguma pergunta? Alguma colocação sobre essas coisas? Tranquilos? Irmãos, o nosso desejo e a nossa oração final, então, é para que Deus nos livre de usar as diferenças naquilo que nós podemos ser diferentes para fraturar o corpo de Cristo. Que Deus nos ajude a sermos um em Cristo Jesus, a despeito das nossas diversidades, não é? Da nossa diversidade. E naquilo que é central, essencial, que nós tenhamos o mesmo pensamento, a mesma disposição de mente e o mesmo propósito.